Desejo a todos, os poucos que aqui estamos para levar a mensagem a cada um de vós que se encontra no vosso lar. Desejo a todos aqueles que aqui estamos e àqueles que estão em casa e nos veem através da internet um sábado muito feliz. E oro ao Senhor para que a mensagem desta manhã possa mexer com o nosso coração, incomodar a nossa vida, nos tire de algum lugar onde nós estamos e não deveríamos de estar e nos coloque mais perto de Jesus. E o texto bíblico que eu gostaria de partilhar convosco encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 e 29. Estes dois versículos serão o texto de reflexão esta manhã. O verso 28 de Mateus 11 diz então assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e subcarregados, e eu vos aliviarei. No verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Muitos anos antes, muitos séculos antes, quando Deus se encontrou com Moisés no deserto, Deus disse a Moisés que levaria descanso ao povo de Israel através da liderança do patriarca Moisés. Podemos ler essa promessa que Deus fez a este seu amigo Moisés em Êxodo 33, 14, onde Deus lhe disse: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus prometeu a Moisés que a sua presença lhe traria descanso. E agora em Mateus 11, 28 e 29, Jesus também promete a cada um de nós descanso. Promete descanso àqueles que se sentem cansados. E para isso Jesus faz um convite. Vinde a mim. Venham a mim. A mim quem? A Jesus, naturalmente, pois é Ele que convida. E porquê este convite? E porquê ir a Jesus? Porque Jesus é o único que tem aquilo que nós precisamos. Jesus é o único que tem o poder para transformar o nosso caráter à sua imagem e semelhança. Jesus é o único que pode preencher o vazio de cada coração. Jesus é o maior, é o superior, o mais alto, o todo-poderoso, a prioridade das prioridades. Mas, acima de tudo, Jesus é suficiente porque Ele tem a vida eterna. E Jesus é o único onde nós podemos encontrar o verdadeiro descanso, como nos diz o versículo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. E convenhamos, quantos de nós não nos sentimos cansados? Cansados de quê? Quais são as coisas que verdadeiramente nos cansam? Uns provavelmente diriam o trabalho físico, os problemas, as dificuldades. Outros, talvez, as doenças, a dor, o sofrimento, a injustiça, as desilusões. Alguns ainda poderiam dizer cansados dos conflitos, dos relacionamentos fracassados e destruídos, etc., etc. E sem dúvida que podemos encontrar na presença de Deus o alívio para todos estes fardos e muitos outros que se encontram no nosso coração esta manhã. Mas este não é o foco de Mateus 11, 28. Os cansados de Mateus 11, 28 são os cansados da alma. São os cansados de um fardo muito mais pesado que todos nós carregamos, o nosso caráter. Em Mateus 11, 28, Jesus fala de caráter. 99% dos nossos problemas têm origem no nosso caráter. Problemas no meu casamento, o meu caráter. Na minha família, o meu caráter. Problemas nos relacionamentos, o meu caráter. E etc. Por isso Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados do vosso caráter. Cansados de não sermos mansos e humildes como Jesus. Vinde a mim. E este vinde a mim é o caráter de Jesus
que Cristo quer reproduzir em cada um de nós. Vinde a mim é um encontro entre o divino e o humano, entre Deus e cada um de nós. É um diálogo entre Deus e eu, onde o meu caráter pode ir sendo tocado, transformado, mudado cada vez mais à semelhança de Jesus. E Deus diz a todos aqueles que Ele convida a ir a Ele: eu vos aliviarei. E porquê? Porque na presença de Deus nós encontramos o alívio, o verdadeiro descanso para a nossa alma, para este fardo do nosso caráter. Em Salmos 23, o rei Davi, o pastor Davi, ele também encontrou esse descanso. O Senhor é o meu pastor e me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso. Há outras versões que dizem águas calmas, outras ainda águas tranquilas. Davi, o jovem pastorzinho dos campos de Belém, ele encontrou descanso, a calma, o alívio, a tranquilidade na presença de Deus, o seu pastor. E é interessante que quando analisamos a palavra aliviarei, o comentário bíblico diz que esta palavra no grego, anapausis, significa descansar, recriar e interromper. É preciso interromper este corre-corre da nossa vida para nos aquietarmos e sabermos que Deus é Deus. É preciso interromper esta correria da nossa vida para que possamos nos colocar aos pés do Salvador e ser recriados e assim descansar nos seus braços de amor. Anapausis significa uma interrupção temporária do trabalho e não uma interrupção permanente. O que não deixa de ser interessante. Ou seja, aqueles que vão a Jesus não param de trabalhar, mas em vez de trabalharem apenas pela comida que perece e ficarem totalmente cansados nessa luta, nessa tentativa, o trabalho do cristão é pela comida que subsiste para a vida eterna. É isso que Jesus nos diz em João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Neste versículo, Jesus está a falar da nossa necessidade espiritual, da nossa necessidade de receber o alimento espiritual diariamente. Em João 6,35, Jesus diz qual é esse alimento que cada um de nós necessita para crescer espiritualmente. Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim, novamente o convite, vinde a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Jesus é o pão da vida, que conduz à vida eterna. E quem tem Jesus, tem a vida eterna. Quando nos alimentamos do pão da vida, nós recebemos a vida e o caráter de Jesus em nós. Trabalhemos, pois, porque esta é a ordem divina, por este alimento espiritual que subsiste para a vida eterna. Tenhamos sede de amor de Deus, de amar Deus mais do que amamos a nós mesmos. E tenhamos sede de buscar a face de Deus em cada madrugada da nossa vida. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque são estes que serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de estar com Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de ser semelhantes a Deus no seu caráter, porque são estes que encontrarão alívio e descanso para a sua alma e serão cheios do Espírito Santo. Em Atos 17, 11, temos um versículo que eu gosto muito. É muito interessante este versículo. Ele diz, Atos 17, 11, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalónica. E o versículo diz porquê? Porque é que os bereanos
eram mais nobres do que o povo de Tessalónica, porque receberam a palavra e examinaram a Escritura todos os dias. É interessante que o versículo não diz que os bereanos examinavam as Escrituras de vez em quando. Também não diz que eles examinavam as Escrituras quando se lembravam ou quando tinham tempo. Mas o versículo diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias. E esta nobreza de caráter dos bereanos era o resultado de passarem tempo com a palavra de Deus diariamente. Eles eram mais nobres porque trabalhavam pela comida que subsiste para a vida eterna, porque se alimentavam diariamente do alimento espiritual, do pão da vida, que é Jesus. A Bíblia tem a vida de Deus. A Bíblia tem o poder de Deus. A Bíblia tem o caráter de Deus. E se nos alimentamos da palavra de Deus através do seu Santo Espírito, então temos a vida, temos o poder e temos o caráter de Deus em nós. Há um pensamento muito interessante que partilho convosco. Este pensamento diz assim: em cada encontro que você tem com Deus, Deus tira algo seu e coloca algo dele. Extraordinário. Em cada encontro que nós temos com o nosso Deus, na presença deste que convida a cada momento, vinde a mim. Deus tira algo meu, o meu orgulho, o meu egoísmo, impaciência, etc. Cada um de nós sabe certamente o que Deus precisa de tirar de cada um dos seus corações. Deus tira algo meu para colocar algo dele. E é com este algo que Deus vai colocando em cada um de nós que vai também transformando o meu caráter e tornando-o mais semelhante cada dia ao caráter de Jesus. Até ao momento em que, como o apóstolo Paulo, nós possamos dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. É o seu modo de vida que está em mim. É o seu caráter que está em mim. Mas voltemos ao texto de reflexão. Mateus 11, 29. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E este versículo resume a essência da vida do cristão. Tomar o jugo de Cristo, o caráter de Cristo, e aprender dele, que é manso e humilde, é, sem dúvida, o propósito de cada cristão nesta terra. Mas o que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira que se prende com correias ao pescoço dos animais de carga, para que assim eles possam puxar ou uma carroça ou um arado. Neste jugo existem dois animais, um animal que é velho, mas que é mestre, conhece o caminho, e existe um outro animal que não conhece esse caminho, mas que vai aprender a fazer aquilo que o animal mestre faz. O jugo serve precisamente para unir os dois animais para poderem caminhar juntos, lado a lado, no mesmo caminho e na mesma direção. Assim, pegando nesta ilustração do jugo, em sentido figurado, tomar o jugo de Jesus significa caminhar ao lado de Jesus. Seguir Jesus para onde ele decide ir, porque ele é o mestre. Ele conhece o caminho. Ele é o caminho. Por meu jugo, Jesus quis dizer a minha vida, a minha vontade, o meu caráter, ao qual eu me devo submeter como seu filho, como cristão. Mas o que é o caráter? E a minha Bíblia de Estudo tem uma definição de caráter que diz assim: é o conjunto das virtudes do cristão. E se o caráter é o conjunto das virtudes que o cristão deve ter na sua vida, então encontramos essas virtudes do caráter em Gálatas 5, 22. E em Gálatas 5, 22, o apóstolo Paulo fala-nos do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é nada mais, nada menos
do que o caráter de Jesus, reproduzido em nós, na nossa vida, através do poder do Espírito Santo. O fruto do Espírito é aquilo que se desenvolve naturalmente, e é por isso que o jugo de Jesus é leve e suave. É aquilo que se desenvolve naturalmente na vida do cristão quando o Espírito tem o controle dessa vida. Porque quando amamos a Jesus, quando amamos o nosso Deus, nós obedecemos à sua vontade. E o resultado desse controle do Espírito Santo na nossa vida é então o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a fé, a bondade, a mansidão e o domínio próprio, ou a temperança. E é interessante que quando lemos este versículo, encontramos a palavra fruto no singular. Ou seja, existe um só fruto do Espírito. E esse único fruto inclui todas estas virtudes que acabamos de enumerar. Não se pode então dizer que o cristão produz o fruto do Espírito na sua vida, no seu caráter, se uma destas virtudes faltar no seu temperamento. É solene. São necessárias todas estas virtudes. O amor, volto a repetir, a alegria, a paz, a fé, a paciência, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. São necessárias todas no meu caráter para que eu seja um verdadeiro seguidor de Cristo. Mas para isto só há um caminho, porque o fruto é do Espírito. Não é o fruto da Inês, não é o fruto da Sónia, não é o fruto do Walter. Só há um caminho, é o fruto do Espírito. E esse caminho é: vinde a mim. O convite que Jesus faz a cada um de nós esta manhã. Vinde a mim, aprendei de mim, sem mim nada podeis fazer. Porque é só na presença de Cristo que o caráter se transforma. E é só na presença de Cristo que aprendemos a ser mansos e humildes como Jesus é. Mas o que é mansidão? Já vimos que é uma virtude do fruto do Espírito que aparece em Gálatas 5:22 e que o cristão tem que ter no seu caráter. Não é uma opção para o cristão, porque a Bíblia diz: bem-aventurados os mansos. Porquê? Porque são eles que herdarão a terra. Mateus 5:5. Não há mansidão no caráter, então não há céu. A mansidão é, assim, uma atitude do coração, da mente e da vida que vai preparar o caminho do cristão para a santificação. E o que é a santificação? É comunhão com Cristo, um encontro com Cristo. Aquele encontro em que Jesus tira algo meu e coloca algo dele. E a nossa vontade vai sendo santificada de glória em glória, até à glorificação final. E o que é ser humilde? Porque Jesus também diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E ser humilde também não é uma opção para o cristão. A humildade tem que fazer parte do seu caráter. Porque a Bíblia também diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sem humildade também não há céu para nós. Ser humilde de espírito é aquele que sente a necessidade espiritual e reconhece a necessidade do seu Salvador. Ser humilde de espírito é sentir necessidade de depender de Deus, entregar-se a Deus, confiar-se a Deus diariamente. Aprendei de mim, disse Jesus. Não há outra forma de o fazer. Porque não entra no céu aquele cujo caráter não seja transformado pelo caráter de Jesus. É isso que nós encontramos em Apocalipse 14, dos versos 1 a 4. Em Apocalipse 14, dos versos 1 a 4, João teve uma visão sobre os remidos que se encontram no céu. E ele diz-nos nestes versículos quais são as duas características destes remidos que se encontram diante do Cordeiro, na Nova Jerusalém. Verso 1: olhei
E eis que o Cordeiro em pé, sobre o monte de Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. E agora no verso 4, a última parte do versículo diz: são eles, estes remidos, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Então, de acordo com a visão de João, quais são as duas características daqueles que vão herdar a vida eterna? Seguir o Cordeiro. Temos de aprender a seguir Jesus nesta vida. Se não o fizermos, também não o iremos seguir no céu, porque não iremos entrar no céu. E a segunda característica destes remidos é ter o nome do Pai na fronte. Mas no contexto hebraico, o nome representa o caráter de uma pessoa. E assim, ter o nome de Deus na fronte significa refletir o caráter de Deus. Este é o propósito de Deus para cada um de nós. Este é o propósito de Deus no seu convite: vinde a mim. Vinde a mim é salvar-nos do lugar onde nos encontramos, que não seja aos pés de Cristo. Vinde a mim é dar-nos o seu nome, o seu caráter, e recuperar em nós a sua imagem e semelhança. É isto que Deus quer fazer com cada um de nós, em cada encontro que temos com Ele. Nos tempos bíblicos, o nome também revelava quem a pessoa era ou quem ela deveria ser. O nome era dado no nascimento e, por vezes, podia ser mudado ao longo da vida. Encontramos isso em muitos personagens bíblicos. Jacó, por exemplo. O nome de Jacó significa enganador. Jacó, quando o seu pai Isaque lhe perguntou: quem és tu? Ele disse: eu sou Esaú. Ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, ele enganou também Deus. Mas Deus mudou o seu nome. Naquela luta, naquela noite, no vale de Jaboque, naquela luta espiritual, Deus disse a Jacó: não te chamarás mais Jacó, o enganador, e sim Israel, filho de Deus, príncipe de Deus. E porquê? Porquê que Deus mudou o nome de Jacó? Porque a mudança do nome representa uma mudança de caráter. E Jacó mudou o caráter da sua vida através do poder de Deus. Tal como Jacó, nós éramos ou somos símbolos da glória perdida se não estamos a tomar o jugo de Cristo na nossa caminhada cristã. Mas Deus quer mudar o meu nome, o meu caráter e restaurar em mim a sua glória. Há uma história muito interessante que diz assim: certa vez um cristão disse a um missionário: eu tenho um caráter terrível, mas até certo ponto eu posso ser desculpado, porque eu herdei este caráter do meu pai. O missionário, olhando para aquele cristão, perguntou-lhe: você já nasceu de novo? Sim, sim, disse o cristão. Estou certo que sim. E é nascido de Deus? Perguntou o missionário. É nascido de Deus? Deus é o seu pai? Sim, respondeu o cristão. Deus é o meu pai. Então, o missionário olhou para aquele homem e disse-lhe: e que qualidades de caráter você herdou do seu Pai Celestial quando nasceu de novo? E a pergunta é também para cada um de nós: que qualidades de caráter estamos nós a herdar do nosso Pai Celestial? Já nascemos do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado de todo aquele que é nascido do Espírito. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. A irmã Helena White, no livro Parábolas de Jesus, na página 36, ela escreveu: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Quando o caráter de Cristo, a mansidão, a humildade, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, o domínio próprio, a compaixão, a misericórdia, se reproduzir no caráter de cada um de nós, então
Jesus nos reclamará como seus. Terminamos com o livro de Êxodo, no capítulo 33. Este capítulo é extraordinário. Não vamos ler o capítulo, vamos apenas analisar alguns versículos. Mas desafio-vos a ler o capítulo 33 nos vossos lares como meditação, porque ele traz lições espirituais extraordinárias à nossa vida. Neste capítulo 33 do livro de Êxodo, nós encontramos um diálogo extraordinário entre Deus e Moisés. No verso 11, a Bíblia diz: falava o Senhor a Moisés, face a face, como quem fala a seu amigo. Não porque Moisés visse a face de Deus, o rosto de Deus, porque homem nenhum poderia ver o rosto de Deus e continuar vivo. Mas porque esta expressão face a face significa como qualquer fala a seu amigo. Esta expressão face a face significa proximidade, relacionamento, intimidade entre Deus e Moisés. E no verso 13 nós podemos ler: Moisés pede a Deus, Moisés vai fazer um pedido a Deus, uma oração a Deus: rogo-te que me faças saber o teu caminho para que eu te conheça. Que bom se esta fosse a nossa oração de cada acordar da nossa vida. Mostra-me, Senhor, o teu caminho. Mostra-me e guia-me com clareza no caminho por onde queres que eu vá, para que eu possa ainda conhecer-te mais. Que oração extraordinária. Isto é tomar o jugo de Cristo. No verso 14, Deus atende à oração do seu amigo Moisés, atende ao seu pedido e vai-lhe responder: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, porque a presença de Deus traz descanso. No verso 17, Deus diz a Moisés: farei o que me pedistes, eu te conheço pelo teu nome, és meu amigo. Que bom era se Deus pudesse dizer de cada um de nós: és meu amigo. Embora Deus tivesse respondido às orações de Moisés em favor do povo de Israel, Deus já tinha dito a Moisés no verso 14: a minha presença irá contigo. Moisés já tinha tido a resposta de Deus, de que ele estaria com ele. Mas Moisés ansiava por mais. Moisés desejava mais. O dever e a responsabilidade de guiar o povo fez Moisés sentir a necessidade de uma amizade ainda mais estreita com Deus do que aquela que ele já tinha. E é este sentimento que leva Moisés a fazer este pedido que até então nunca tinha sido feito: ver a glória de Deus. Este pedido não é uma presunção. Moisés não era um homem presunçoso. Muito pelo contrário, Moisés era um homem manso, era um homem humilde. E havia amor e respeito neste diálogo, neste relacionamento entre Moisés e Deus. Mas ele sentia que ao pedir isto a Deus, iria fortalecê-lo para uma missão tão solene à qual Deus o chamava: guiar o povo de Israel até à terra de descanso, até a Canaã. Moisés sabia que nenhum poder na terra poderia substituir a presença de Deus com ele na sua vida. Quantas vezes nós fugimos da presença de Deus? Por culpa, por falta de tempo, porque a nossa vontade não está em harmonia com a vontade de Deus, porque seguimos mais os nossos desejos do que os desejos de Deus. Adão e Eva também se esconderam lá no jardim do Éden. Mas Moisés não se escondia da presença de Deus. Ficava na presença de Deus e não tinha medo, porque a sua vontade era a vontade de Deus. O seu caráter era o caráter de Deus. E quanto mais Moisés conhecia Deus, mais ele desejava conhecê-lo. E assim será também com cada um de nós. Quanto mais conhecemos Deus, mais desejamos conhecê-lo, mais desejamos estar na sua presença. Rogo-te, foi o pedido de Moisés,
que me mostres a tua glória. E Deus respondeu-lhe, verso 19, farei passar toda a minha bondade diante de ti. E a bondade de Deus é a beleza de Deus, a excelência de Deus, a glória de Deus. E proclamarei, disse Deus a Moisés, o nome do Senhor diante de ti. E já vimos que o nome representa o caráter. Então Deus disse a Moisés, e proclamarei o meu caráter diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés não viu a glória do rosto de Deus, mas Deus mostrou-lhe a glória do seu nome, a glória do seu caráter. Quando nos aproximamos deste Deus, grandioso, maravilhoso, infinito, poderoso, majestoso, criador e recriador da nossa vida, da nossa caminhada espiritual, um Deus bondoso, um Deus compassivo, quando nós nos aproximamos deste Deus, nos colocamos aos seus pés, também nós, tal como Moisés, poderemos ver a sua glória, a glória do seu caráter. E o mundo conhecerá, através de nós, o caráter de Deus e que somos filhos de Deus. Que Deus nos ajude. É a minha oração esta manhã, para mim, para a minha família, para todos nós. Que Deus nos ajude a ir a Jesus em cada manhã, aceitar este convite de vinda a mim, a encontrar o descanso que precisamos na sua presença, tomar o seu jugo, o seu caráter e aprender de Jesus a ser manso e humilde, pois são aqueles que são mansos e humildes que entrarão no reino dos céus. São aqueles que refletem o caráter de Deus que estarão entre os remidos, os 144.000 que seguem o Cordeiro nesta terra. Que cada um de nós, em cada acordar da nossa vida, possamos passar tempo com a palavra de Deus. Possamos estudar a palavra de Deus em oração e em comunhão, para que a nobreza de caráter que a Bíblia pode trazer ao nosso coração e à nossa vida nos transforme, mas acima de tudo, possa transformar também aqueles que estão à nossa volta e possamos levar o descanso de Deus a este mundo doente, estranho e esquisito, que precisa de ver o poder de Deus em cada um de nós. É a minha oração, um sábado